noite. Boa noite. Boa noite. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, mais uma quarta-feira, entra ao vivo, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí encerrando o capítulo 8, Emancipação da Alma, resumo teórico do sonambulismo, êxtase e da segunda vista, questão 455. Semana passada nós paramos mais ou menos no meio do texto, o texto é bem amplo, e hoje nós vamos retomar a partir daí. Mas antes de mais nada, vamos pedir para o Roberto fazer a oração. Você faz, Roberto? Vamos lá. Pai amado, Mestre Jesus, espíritos amigos que nos têm acompanhado nessa jornada terrena, aqui estamos mais uma vez para este estudo da noite de hoje, onde solicitamos aos nossos guias, mentores espirituais, que possam nos inspirar no sentido de que possamos esclarecer e também sermos esclarecidos pelas lições da noite de hoje, e assim entendermos um pouco mais por que aqui estamos, para onde vamos e qual o verdadeiro sentido de nossas vidas. Imbuídos assim deste propósito, vamos dar início a mais esse congraçamento através desta doutrina maravilhosa que nos ensina consolando e nos consola ensinando. Que assim seja. Assim seja. Bom. Zezinho, como semana passada você não teve conosco, deixa eu ver aqui, ó, vou contar, fica mais fácil para a gente iniciar. Depois da 455, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No 16º parágrafo, a emancipação da alma se verifica no estado de vigília. Correto. Achou aí? Sim, está pronto. Maravilha. O Ricardo dando boa noite. A Daniela também dando boa noite. Então, vamos lá. Continuação da 455. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que é uma faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites do sentido humano. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta
alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete com uma exaltação. Note-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Aos dotados dessa faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhe parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da segunda vista varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos. Aqui se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral, de vista moral. Um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a segunda vista, não passam de variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na natureza. Tal a razão porque existiram em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados, desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Na semana passada, nós trouxemos O sonambulismo, o êxtase. Como Yerta, desculpa, não entendi bem. Trouxemos o sonambulismo, o êxtase, né? E a segunda vez, não foi isso? Você queria falar? Então, eu ia falar do Miramés, da questão que o Miramés, né? E ele fala a questão aí, deixa eu puxar aqui. Ele fala da questão do transe magnético. Que resumindo os fatos, a força magnética é um dom natural, de que podemos nos servir buscando-a nos depósitos da natureza, pelos canais do amor e usando-a nas conversações, na expressão das ideias e mesmo com a presença. A mente é um instrumento que pode arrebanhar grande quantidade de magnetismo no próprio ar e distribuí-lo para onde desejar. E aí ele fala assim, a segunda vista e o sonambulismo podem dar muitas notícias do mundo mais grosseiro que envolve a Terra. No entanto, o êxtase nos traz notícias
de planos mais elevados, de modo que o próprio estático sente atração por esses planos e pode querer ficar lá, pelo que se vê e sente de felicidade. Enfim, esses dons nos mostram a independência da alma e que a vida continua em todas as direções da vida imortal. A Lucinha está aí dando boa noite também. E aí eu mandei para vocês aquele quadro, né? Que... Comparativo das... Isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar o livro dos Espíritos para poder compartilhar o quadro. E aí, no quadro, deixa eu só colocar aqui para a gente ver maior. Tem lá, quadro comparativo, sonambulismo, êxtase, segunda vista. Segunda vista, dupla vista. E aqui ele traz lá, aspecto, estado físico, sonambulismo, corpo em repouso ou sono profundo. Êxtase, corpo quase totalmente inerte, com aparência de transe. Segunda vista, corpo desperto e em plena consciência. Grau de desprendimento do espírito. Sonambulismo. Parcial. O espírito se afasta, mas mantém ligação com o corpo. Êxtase. Quase total. O espírito se eleva muito acima da matéria. Dupla vista. Parcial e momentâneo. Ocorre um leve desprendimento. Faculdade principal, sonambulismo, ação e percepção da alma fora do corpo. Pode falar, andar e ver espiritualmente. No êxtase, contemplação espiritual profunda, visões do mundo superior. Segunda vista, visão espiritual espontânea, percepção de cenas distantes ou espirituais. Consciência do fenômeno. O sonâmbulo age, mas depois raramente recorda o que ocorreu. O estático tem consciência espiritual intensa, mas não se lembra bem ao voltar. Segunda vista. Segunda vista.
a pessoa sabe o que vê, podendo descrever o fenômeno enquanto ocorre. Natureza das percepções. Sonâmbulo, realidade espiritual e material. Vê coisas ocultas, distantes ou espíritos. No êxtase, espiritual, visões sublimes, comunicações com seres elevados. Dupla vista, físico e espiritual, vê além dos limites corporais. Riscos e ilusões provisórias. Sonâmbulo, pode confundir percepções espirituais com imaginação. Estático, pode confundir visões sublimes com ilusões, se o espírito for interior. Dupla vista, pode interpretar mal as imagens percebidas. Valor moral e doutrinário. Sonâmbulo, demonstra a independência da alma durante o sono. Estático, revela a elevação moral e espiritual do ser. Dupla vista, mostra a sensibilidade espiritual natural em alguns indivíduos. Exemplos práticos. Sonâmbulo que descreve detalhes distantes ou prevê fatos. O estático, místico em êxtase, que relata ver anjos, luzes ou o céu. Dupla vista, pessoa que vê, desperta uma cena distante ou um espírito. Nesse último aqui da dupla vista é clarividência, né? Sim. Esse quadro ficou realmente muito interessante, viu, Fábio? Ficou sim. Ficou bom. Parabéns. Dá para a gente ver as diferenças. Interessantíssimo. O IPEAC nos traz aqui todos os comentários e os textos coligados a isso. Tem muita coisa desde o início lá que nós vimos. Então, se tiver alguma dúvida nessa 455 aí, tem aí Revista Espírita de todos os anos, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Instruções Práticas, que mais? Gênese, e por aí vai. Então, o resumo do resumo do resumo. Devemos ter em mente, né, que os três fenômenos, vamos lembrar, é o nome do capítulo, Emancipação da Alma, e demonstra a independência do espírito em relação ao corpo. A diferença, vamos dizer aí, mais gritante é o grau de desprendimento e o tipo de percepção aí que está nesse quadro, né? Quanto mais evoluir de espírito, mais ele vai se
vai estar emancipada, né, nessas situações. Eu não digo nem que vai estar mais emancipado, né, Ierta? Mas pode estar, né, de qualquer jeito. Eu acho que é o que ele pode ver, o que ele pode tá ligado, né? Que o menos evoluído ele pode ser sonambúlico e ver besteira. A dupla vista é a mesma coisa. Nós vimos aí para trás que a dupla vista pode ver o que é bom e o que não é. Então vai depender muito da elevação do espírito. Eu acho que nós podemos considerar todos esses fenômenos num balaio só, como é lógico, né? São todos fenômenos de emancipação da alma com suas características diferentes. Ora, Kardec coloca um ponto muito interessante que diz que esses fenômenos, o estudo científico desses fenômenos, nos mostra que existe alma. Existe alguma coisa além do corpo físico, que existe alguma coisa de uma importância maior até do que o corpo físico. Tá? E transportando nos dias de hoje, já que naquela época não existia, os fenômenos de EQM, que é a experiência de quase morte, em que a pessoa está numa situação de morte iminente, né? Como diz o próprio termo, quase morte, em que ela tem essa visão de alguma coisa extraordinária, uma coisa sobrenatural, uma coisa diferente, um túnel, uma luz, contato com pessoas já mortas, com almas, né, dessas pessoas já mortas, né, e que coloca a ciência num ponto muito interessante, né, que se o corpo físico é apenas material, nós somos apenas o corpo físico e material mesmo, né, e que a nossa consciência está realmente no cérebro, e que a pessoa chegando num ponto desse de experiência quase morte, o cérebro está parado, não existe mais batimento, não existe mais circulação de sangue, não existe mais essa tal consciência material, e a pessoa descreve situações em que ela mostra prova com dados elevadíssimos, dados muito claros, de que ela viu isso, fez aquilo, aconteceu dessa maneira, e descreve, às vezes, por exemplo, ato cirúrgico ou atos de reanimação do seu corpo, ou descreve que esteve aqui, esteve ali. Então, resumindo, coloca a ciência num ponto muito interessante, fala, mostre o que, então, aconteceu com essa pessoa, com essa suposta alma, com esse fato que ela descreve de tão verdadeiro, de tão palpável, tal a riqueza de comentários, a riqueza de detalhes que essas pessoas colocam quando passam por essa situação de experiência quase morte. Zé, vou dar um exemplo disso. Que a gente brinca sempre lá no centro, principalmente na sopa. O João do Arroz, nosso amigo que vai buscar legumes, que está sempre lá fazendo palhaçada, teve muito doente, foi entubado, ficou em coma. E quando ele voltou, ele virou para mim e falou, nossa, irmãozinho do céu, lado. É tudo azul. E nós brincamos, não, João, quando você vai é escuro, João, não é azul. Mas ele fala que ele viu tudo azul lá. E aí, fica a indagação. Será que ele viu tudo azul mesmo?
ou é da imaginação dele? Que ele quase esteve lá do outro lado, nós sabemos. Mas como ele é muito brincalhão e nós também brincamos muito com ele, fica a dúvida aí. Pois é, a dúvida é uma dúvida, e pronto. Um outro ponto interessante que eu queria ressaltar, que nós já ressaltamos, é a questão do... um pouco antes, no começo desse capítulo, né? Aliás, no começo dessa questão, a respeito do sonambulismo. O sonambulismo, Kardec coloca como sonambulismo natural e provocado artificialmente através de magnetismo. Essa situação promove muita discussão em torno desse sonambulismo provocado, que isso dá lugar ao charlatanismo, que naquela época era muito explorado. Tá? Naquela época, metade do século, segunda metade do século XIX, foi muito explorado isso. Muito aconteceu com isso, com o advento do espiritismo, com o advento do estudo dessas situações, né? Existiu muito disso, e Kardec ressalta esse tipo de situação que, a despeito das outras situações, né, de emancipação da alma, essa é uma forte tendência para que haja realmente o charlatanismo, uma vez que os sonâmbulos foram muito usados nesse sentido para prescreverem tratamentos para todos aqueles pessoas desesperadas, como existe até hoje, naquela época, sem muita ciência, muito conhecimento, muito mais, talvez, né? Pessoas que realmente desesperadas procuravam qualquer tipo de situação para que pudesse se livrar dos males desconhecidos, muitas vezes desconhecidos até então, doenças graves que as pessoas tinham certeza que iam realmente morrer, né? Então procuravam todo tipo de ajuda. Hoje chamamos de ajuda espiritual, naquela época talvez não seja esse termo, né? É um outro termo. Zé, eu acho que nós precisamos lembrar aí também aquela questão de não podermos confundir esses tipos de emancipação da alma com a mediunidade em si, em razão da questão que nós já falamos, de que nós estamos nesse capítulo 8, está falando emancipação da alma, e não de mediunidade. É a alma do sujeito que sai e vê. Não é o espírito que vem para se comunicar através daquela pessoa. Pode acontecer. Até então anímico, né? Até então anímico. Isso. Né? Emancipação da alma anímico. O fenômeno anímico. Né? Se existe alguma coisa de mediunidade, vem a posterior. Roberto, não objeto da própria definição. Né? Então, pode acontecer do sujeito ser sonâmbulo e ele ter mediunidade. Mas as coisas são distintas.
São diferentes, são distintos. Pode acontecer. No sonambulismo, a alma está emancipada e ele está vendo. Não, nada impede dele ser médium, dele ter mediunidade, sem dúvida. Perfeita a colocação. Mas essa visão... Por isso que às vezes gera confusão. Porque muitas das vezes existe as duas concomitantemente. Exato. Aqui, às vezes, tem um monte de revista espírita aqui que traz exemplos que falam tanto que tem no próprio Livro dos Médiuns o capítulo destinado lá, acho que você que lembrou mesmo, dos médiuns sonambúlicos. Né? Item 172 a 174. O 172, Livro dos Médiuns. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor, são duas ordens de fenômeno que se acham muito frequentemente reunidos. O sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação dele, ouve e percebe, fora dos limites do sentido. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Ponto. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma, durante o sonambulismo, torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem, fora do âmbito dos seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito, do sonâmbulo e do espírito estranho se revela de maneira equívoca. Acho que esse item 172 aqui é muito claro. E aqui no 173 é interessante. Você está com ele aberto aí, Herta? Ou Roberto, ou Zé? Qual, bem? O item 173. Lê aí para a gente, então. Qual que é, bem, do Livro dos Espíritos? Não entendi. Ele está mencionando aqui, ó, o IPA que está mencionando o Livro dos Médiuns,
A dos médios, eu não estou com o livro dos médios. Eu não estou com o livro dos médios, eu estou com o livro dos espíritos. Então, deixa eu ver aqui. A Claudinha vai ver aqui. Ó. 173. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, o estado de sonambulismo deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu meu anjo doutor, não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem fala? O que dita os remédios? Não és tu? Então, que vês os remédios? Oh, não, estou a dizer que é o meu anjo doutor quem os dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito que, para isso, não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Acho que acabou. Olha que interessante. Ele era sonâmbulo e tinha um espírito que lhe assistia. Tinha 14, 15 anos. Tinha 14, 15 anos e consultava, porque o anjo doutor dele aqui estava o acompanhando. E na hora de dar o remédio, era outro, ele não podia dar. (174), ainda continuando aí no livro dos médiuns. A lucidez sonambúlica é uma faculdade ligada ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do sujeito. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, se seu espírito for pouco adiantado. Aquele que fala por si pode, pois, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, utilizar de mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos seus procedimentos, conforme o grau de elevação ou de interioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência. Mas o sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mau, assim como os médicos. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos.
É o que eu falei antes, né? Ele pode ver o bem e pode ver o mal. Quando se trata de mediunidade, do médium, né? Não se pode dizer tudo que se escuta. Aqui é da própria qualidade do sonâmbulo. Eu acho que nós Esgotamos todos os assuntos. temos tudo, né? Tem muita coisa aqui que muito interessante nesse assunto. As revistas espíritas trazem um monte de exemplos práticos. E eu acho que assim nós encerramos o capítulo 8 aí, né? Então, Vamos lá, então, para os recados que eu acho que se nós entrarmos aí, intervenção dos espíritos no mundo corporal, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. esse é bom, hein? Hã? Esse assunto, esse é bom. Esse é bom. Vamos aprender. Esse aqui vai aprender, vai assustar. Vai assustar. Vai assustar. Xeretear. Mas é bom a gente conhecer, né? Sim. Não é? Espíritos xeretas. Vamos começar lembrando que o Paulo falou, né? Que nós estamos rodeados Uma nuvem. de testemunha, né? Nuvem de testemunha aí. Deixa eu só marcar aqui. 4, 5, 6 para a semana que vem. Isso. Deixar aí, ó, que nossa evangelização aos sábados, 9h30 da manhã. Este sábado. Nós não teremos a evangelização devido ao feriado. Ah, não vai ter. Esse sábado não. O que é? Tá certo. Ah, dia 15. Entendi. Domingo são as nossas palestras. A palestra desse domingo. Fábio, né? Hã? Fábio Caetano, não é isso? Não. Não, é o. Deixa eu ver. Pera lá. Para mim não é o Fábio, não. Pera lá. Caderninho aqui não me deixa me. Rodrigo Xavier. Ah, é, Rodrigo Xavier, verdade. Eu já até passei o zap para ele, estou aguardando resposta. Tá.
Depois a Ierta confirma. Palestra também 9h30 da manhã. Todos estão convidados, inclusive para o cafezinho fraterno. E o Grupo Espírita Amor e Fé fica lá na Silvia de la Rovere, 167, no Jardim Yolanda, pertinho do Atacado Naranjo, do Chico Barrigudo e da Verde Plan. Chega um pouquinho antes, toma um café, come um bolinho. Bate um papo? É bolacha ou biscoito? Não, estou falando bate um papo. Bate um papo, né? Chega antes, bate papo. Abraça. Isso, abraça, beija. Come bolacha ou come biscoito? Se for doce, é bolacha doce. Se for de polvilho, é biscoito de polvilho. Então tá jóia. Robertão, você começou a ficar lá incumbido de terminar, por favor. Então vamos lá, vamos agradecer, né, essa oportunidade que Deus nos concedeu, que Jesus nos abençoou, que os espíritos amigos nos acompanharam, de estarmos aqui nesse estudo, desfrutando desse conhecimento que foi tão bem elaborado e transmitido para que pudéssemos, né, sem dúvida nenhuma, entender porque acontecem fenômenos que muitas vezes, pela nossa visão materialista, não conseguimos explicar. A vida espiritual é uma realidade, está aí, e sem dúvida que devemos conviver com ela para que possamos, assim, conduzir as nossas vidas sabendo que a vida continua. Assim, então, vamos agradecer por esta oportunidade, agradecer pelas bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós, por aqui estarmos, e esperamos que estas lições possam ser amealhadas por nós, que tenham nos trazido, acima de conhecimento, mas esclarecimento, e aqueles também que futuramente puderem ter a oportunidade de acompanhar, vislumbrar e olhar este estudo que ficará disponibilizado via internet, possa também compreender, entender os assuntos que foram tratados na noite de hoje. Então, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, e aos Espíritos amigos por esta oportunidade. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Bom, Ricardo falando boa noite, bom descanso para a gente. Boa noite. Para você também. E até domingo, se Deus quiser. Beijo para vocês. Um beijo. Bom descanso.